Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 11, versículos 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. 4. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: 5. Eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. 6. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. 7. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. 8. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. 9. Segunda vez, falou a voz do céu: Ao que Deus purificou não consideres comum. 10. Isto sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. 11. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. 12. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. 16. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? 18. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. 23. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. 28. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo.